Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, quero agradecer ao Senhor por poder chegar até aqui hoje à tarde. Quero nesse agradecimento render a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E como sempre digo, aqui está uma pessoa que depende literalmente da ajuda dEle. Eu quero agradecer a Igreja do Senhor aqui presente, as irmãs que oraram por mim. Eu não pude chegar hoje pela manhã, mas vocês oraram, Deus chegou. E eu quero aqui estender a minha gratidão por cada uma de vocês que tem orado por mim. Também aproveito para agradecer as irmãs do ciclo de oração da Assembleia de Deus ali em Mossoró, minhas companheiras que também oraram por mim. Vai aqui a minha gratidão, sinta-se abraçada por mim nessa tarde. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Eu vinha dizendo para a nossa irmã Carminha, esposa do pastor Maurício, que é muito lindo isso. É o único povo da terra que a gente ouve falar, que a gente tem conhecimento, de que quando um adoece, todos chegam junto para orar por aquele que adoeceu. E isso a gente não encontra em nenhum outro lugar. Né? Então fica aqui registrada a minha gratidão a Deus. Quero louvar a Deus por tudo isso. Quero aproveitar e quero deixar a minha gratidão pela vida do pastor da igreja, pastor Roberto José, pela vida da sua esposa, irmã Iraci, pela vida dessa família, a nossa irmã Roberta, que tem nos recebido e sempre tem nos tratado com carinho. Vai aqui a nossa gratidão em nome de Jesus. Hoje pela manhã, quando Roberta entrava em contato comigo, ela perguntava, irmã Aparecida, a senhora está melhorzinha? Eu disse, ainda estou morninha. Para quem não sabe, ontem, ao amanhecer o dia, fui dormir bem. E 5 e pouco da manhã, eu acordei com os calafrios, né? Como que fosse assim se apresentar um quadro de febre. E foi muita febre. Ontem de noite eu fui para o hospital aqui em Recife. E fui medicada e cheguei no hotel, já ia dar quase meia-noite, eu acho. E, enfim, estamos aqui para dizer que Ele é, que Ele tem e que Ele faz. E o tema da nossa festa é Vai Tudo Bem, né? Vai tudo bem. A gente tem que não somente falar, mas a gente tem que viver isso na prática, não é verdade? Antes de entrarmos na mensagem, deixe-me dar um aviso, porque o ano passado eu fiquei devendo a algumas irmãs que nos procuraram, mas tinha sido esgotado. Então, para que isso não aconteça, esse ano nós trouxemos novamente nosso material. Esse material, ele nos acompanha. Eu não vou nem falar da obra de missão com crianças, que vocês já sabem, que é uma obra que eu já faço aí há quase 2 décadas. Mas está aqui os nossos livros, né? O livro Vencendo a Tristeza. Para quem não ouviu falar, esse é um livro que trata da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com 1 semana de casada ganhou uma rival. Se você tem uma rival, ou se você tem sentimento de tristeza, você precisa ler esse livro, certo? Essa mulher tinha tudo, eu costumo dizer, pastor, que ela tinha tudo para ter passado na narrativa bíblica, depressiva, triste, amargurada, porque você ser dado em casamento por meio de uma trapaça não é fácil. Já não é fácil para uma mulher deixar de ser amada e deixar de ser amada pela sua própria irmã, o marido amar a sua irmã, isso é terrível, né? Então, o Vencendo a Tristeza trata disso. E esse aqui, Intercessão, Clamor Necessário. Esse livro, ele foi tema de monografia do meu bacharelado em teologia. E quando eu terminei de apresentar, o meu professor disse, a senhora tem nas mãos um livro. Qualquer tempo que a senhora quiser, a senhora pode lançar. Eu não tinha nenhuma pretensão, não quis me tornar escritora. Foi Deus que usou alguém para mim e disse, o Senhor vai te levar pelo caminho da escrita. E Deus cumpriu. Não fui eu que me aventurei, foi a editora que me procurou para a glória do nome do Senhor. Amém, mães? Temos também o livro Psiquiatra Responde. Ele não é da minha autoria, porém é um livro de um irmão nosso, psiquiatra, lá na cidade de Mossoró. Esse livro, eu costumo dizer que as pessoas que estão em liderança precisam ter o conhecimento desse livro. Não adianta, pastor, a gente fingir
que as doenças psicossomáticas, elas não têm permeado a igreja. Aqui trata para você saber o que é uma depressão, o que é síndrome do pânico, o que é transtorno bipolar. Aquela irmã que você diz assim, meu Deus, ela tem duas caras. Mas, na verdade, a bichinha dizer nem é duas caras que a bichinha tem. Deus só deu uma. Mas o que é que acontece? Às vezes ela tem um transtorno chamado transtorno de bipolaridade. Um dia ela acorda lá em cima. Outro dia ela acorda lá embaixo, não quer papo com ninguém. Transtorno. Amém, mães? Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu sei que já passou por aqui irmã Samira, já passou por aqui irmã Carolina, Azi, vem pastor Aziel. Mas somente a palavra de Deus, ela dá essa expansão de no mesmo texto as pessoas ministrarem e Deus dá sempre algo que ninguém ainda trouxe daquele texto. Não tenho pretensão de esgotar o assunto, né? Mas eu quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero ler versículos que não está inserido o tema, porém o capítulo é o mesmo. 2 Reis, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Versículo 12 a seguir. Então disse ele ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido já é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Quantos podem dizer amém? Esse microfone eu creio que eu ando muito. Se der, eu vou até ali. Se não der, eu fico aqui mesmo. Amém? Amados de Deus. Glória a Deus. Amados de Deus, essa história acontece em Sunem. O nome sunamita, como todos vocês já sabem, mas vale a pena repetir, é oriundo exatamente da palavra Sunem. Sunem ficava a 11 quilômetros do Megido, de lá de Sunem se descortinava todo o vale de Jezreel. Mas para que a gente possa entender um pouco sobre essa história, a gente tem que saber algumas coisas sobre esta mulher tão brilhante. Essa mulher é tão brilhante que a Bíblia narra por 2 vezes um pouco da história de vida. Você chega no capítulo 4 de 2 Reis, essa mulher vive um milagre. Você chega no capítulo 8, essa mesma mulher vive outro milagre. Então, em primeira mão, a gente gostaria de dizer que a sunamita é uma mulher que vivenciou milagres. E mulher nenhuma, ela vivencia milagres sem que Deus tenha algo extraordinário na vida dela. Glória a Deus. Quem era, na verdade, essa sunamita? Em primeira mão, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. E não apenas rica, o contexto mostra que ela era uma mulher rica e generosa. E por que o contexto mostra isso? Porque nem sempre quem tem é quem faz. Muitas vezes, quem tem menos se esforça e sempre faz um pouco mais. É assim ou não é? Essa mulher era uma mulher abastada financeiramente, mas também era uma mulher generosa. A Bíblia mostra que ela exercia o dom da hospitalidade, recebendo viajantes, servindo comida, ao ponto de vir ao coração dessa mulher o desejo de edificar um quarto para receber o homem de Deus, Eliseu.
A Bíblia mostra que também ela era uma mulher observadora e cheia de ação. Sabia que quando a Bíblia mostra isso, isso nos dá uma lição? Que não é só o observar a necessidade alheia, não é só observar a situação que precisa de uma intervenção. Mas além de observar, nós, como mulheres de Deus, devemos ser observadoras e cheias de atitude. Sim ou não? Cheias de atitude. Veja só, o versículo 9 e 10 diz assim, ela fala para o marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Primeiro ela vê, ação, observação. Segundo ela diz, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos lá uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Aleluia. Eu quero recebê-lo, mas eu não quero recebê-lo de qualquer forma. Eu quero oferecer o melhor. Prepara-se o quarto para este profeta. Eu digo que quando ela prepara esse quarto a esse profeta, ela está dando dignidade de estadia a ele. Parece-me até que ela sabia o que estava escrito antecipadamente lá em Mateus, o que Jesus viria dizer lá no capítulo 10, versículo 41 e 42. Quando Jesus tratava acerca das recompensas. Nós vamos ver um texto de uma mulher que recebeu uma recompensa. E Jesus, lá em Mateus 10, 41 e 42, Jesus diz: que recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Que receber um justo em caráter de justo, receberá um galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então essa mulher, ela tinha conhecimento de dar o melhor. Prepara uma estadia digna para o profeta. E na verdade, quem era o profeta? O profeta Eliseu, mas eu quero dizer o que significa a palavra profeta. Aquele que anuncia, aquele que diz os desígnios divinos. Aleluia. A Bíblia mostra ainda que essa mulher teve uma atitude. E a atitude de preparar aquele quarto, a atitude de dar o melhor. Aleluia. Foi uma atitude tão impactante que Eliseu, ele procurou saber, ele se sentiu incomodado. Poxa vida, essa mulher tem tratado a gente com tanto carinho. Na minha versão, a versão atualizada diz, com tanta abnegação. O que é abnegação? Dedicação extrema. Em outras versões diz assim, essa mulher tem nos tratado com todo desvelo. O que significa desvelo? Grande cuidado, zelo, preocupação. Essa mulher tem tratado a gente com zelo, com cuidado, com extrema dedicação. O que se há de fazer por ela? O tratamento foi tão digno. O tratamento, a Bíblia não fala de nenhum outro tratamento tão importante quanto esse, ao ponto de o profeta dizer, eu quero fazer alguma coisa por ela. E isso aqui abre espaço para nós termos uma lição. Quando a gente recebe um servo de Deus, uma serva de Deus, dê o tratamento para ele, para ela, que os irmãos aqui da IADALP dão. Dê um tratamento digno, glória a Deus. Recebe com amor. A atitude foi tão impactante que ele quer de alguma forma recompensá-la. Ela não pede recompensas. Ela não espera recompensas. Mas o profeta diz que eu quero, que se há de fazer por ela? E manda Geazi chamá-la. E quando Geazi a chama, diz, haveria porventura alguma coisa que a gente pudesse falar por você ao rei ou ao comandante? Aleluia, glória a Deus. Mas ela era uma mulher desprendida. Irmãos, eu costumo dizer que nada é melhor do que você servir sem pretensão de ser recompensado. Quando você serve sem pretensão de ser recompensado, o recompensador entra em cena. Oh, aleluia. Ela é uma mulher tão desprendida que ela era uma mulher tão voluntária.
ela fez de tão boa vontade, fez do coração, ao ponto que quando Geazi pergunta, haveria alguma coisa que a gente possa falar por você ao rei ou ao comandante? Ela diz, habito no meio do meu povo. Assunto encerrado. Aleluia. Habito no meio do meu povo. E aí eu fico pensando, como a gente tem o que aprender com a sunamita. A sunamita, ela dá uma lição que lá na frente você vai ver que parece que Geazi não aprendeu. Geazi não aprendeu a lição. Ele foi atrás das vestes, ele foi atrás e pegou, foi uma lepra. Se Geazi tivesse aprendido com a sunamita, ele não tinha pedido recompensa pelo milagre que foi feito por Deus sobre a vida de Eliseu naqueles dias. Aleluia. Habito no meio no meu povo. E aí eu tiro uma lição grandiosa, que servir sem esperar recompensa é poupança celestial. Quando você serve na sua congregação sem esperar recompensa, fique sabendo que o recompensador, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é tão tremendo, Deus é tão perfeito, que quando eu olho, pastor Ziel, quando o povo de Deus foi tirado do Egito, aquele povo tinha passado anos a fio trabalhando ali. Talvez Faraó pensou que aquele povo ia sair puxando a cachorrinha. Mas Deus disse, eu vou tirar o meu povo da terra do Egito, mas eu vou tirar com 13º, fundo de garantia, tempo de serviço, adicional noturno, licença maternidade, tudo que meus servos, a minha serva não teve direito lá atrás, eu tiro todo em um dia só. Deus fez o pavor dos hebreus cair sobre a terra do Egito, que até o que eles pediam, a Bíblia diz que os egípcios davam logo, porque queria ver aquele povo fora da terra. Aleluia. Essa mulher serve sem esperar recompensa. Aleluia. E quando eu leio isso aqui, a minha alma se alegra, sabe por quê? Porque generosidade atrai milagre. Eu vou repetir para você entender o que Deus quer tratar conosco aqui nessa tarde. Generosidade atrai milagres. A generosidade dessa mulher atraiu um milagre para a vida dela. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação, e por vosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Aleluia. Generosidade atrai milagres. Aleluia. E na vida dessa mulher, a Bíblia diz que ela era velha. E a Bíblia diz também, aliás, que o marido dela era velho. E a Bíblia diz, se o marido dela era velho, alguns especialistas dizem, se o marido dela era velho, mas um dia ele já foi novo. E mesmo assim, no vigor da vida dele, não foi filhos gerados. Possivelmente, alguns estudiosos dizem que a sunamita era estéril. Então aqui, a gente vai ver um milagre em dose dupla. Aleluia. Foi curada da sua esterilidade, mesmo num período avançado de idade do marido, aquela mulher concebeu. Aleluia. Glória a Deus. O profeta manda chamar ela quando ela diz, habito no meio do meu povo. Aquilo mexe tanto com Eliseu. Eliseu não quer sair da casa daquela mulher sem deixar uma prova da graciosidade de Deus. E olha para Geazi e diz assim, o que se há de fazer por ela? Eu quero recompensar, eu quero fazer alguma coisa por essa mulher. E Geazi diz, ela não tem filho. E o seu marido já é velho. Aleluia. Pois manda chamar ela. Quando ela vem da segunda vez, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Você escutar isso, quando tudo parece favorável, é uma história. Mas você escutar isso, quando você pensa que a situação está perdida, tem outra conotação. Oh, aleluia!
Glória a Deus. Daqui a um ano abraçarás um filho. E quando eu estava lendo esse texto, que chegou nessa frase, Deus me deu autoridade de dizer, diga naquele lugar, que daqui a um ano vai ter mulher abraçando o milagre. Próximo ano vai ter mulher aqui. Não sei qual é o milagre que você está pedindo. Não sei qual é o milagre que você está esperando. Mas daqui a um ano vai ter gente nessa tribuna dizendo, eu estou de posse do meu milagre, foi abraçado naquela tarde. Oh, aleluia. E eu vejo no texto que tem milagre para investimentos simples. Hospedou o profeta com o melhor que tinha, um investimento tão simples. Mas tem milagre para investimentos simples. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém em específico. Eu me lembro de uma certa vez que eu cheguei na cidade de Baraúna. E quando eu cheguei lá, o pastor falou para minha irmã Aparecida, tem aqui um irmão que ele tem o maior desejo de hospedar a senhora. E ele insistiu tanto que eu deixei, mas quase que eu não deixava, porque a casinha dele é bem humilde. E quase que eu não deixava, mas a senhora, se não quiser ir para lá, tem a casa de fulano, tem a casa de Beltrano. Eu falei, não, pastor, o irmãozinho está com desejo, deixa eu ir para lá mesmo. E eu fui. E quando chegamos na casa daquele irmão, ele nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor. Quando a gente foi entrando, à medida que a gente ia entrando, o telhado da casa, ele ia diminuindo. E quando chegou na cozinha, já para o final da cozinha, eu já tinha que andar assim. E ele, com aquela alegria, tinha preparado um cantinho lá, com aquela alegria, com aquele amor. E me recebeu, e foi um dia só, mas uma alegria por eu estar ali. E quando terminou aquela estadia que eu tinha que voltar para minha casa, eu falei para ele, ô irmão, deixa eu fazer uma oração. E ele disse, tá bom. E eu fiz uma oração simples. E na minha oração eu disse, Deus, teu servo abriu as portas da casa dele para me receber com toda essa alegria. E eu sei que tu és Deus de recompensa, tu és Deus de coisa grande. Comecei a orar, e naquela oração eu disse, Deus... Aí ele dizia assim para mim, quando estava conversando, ele dizia assim, irmã, eu tenho muito desejo de fazer uma reforma. Eu tenho muito desejo de fazer uma reforma. Tem até um dinheiro aí para sair, mas ninguém sabe quando é que sai. Eu disse, Deus, desengaveta o que precisar desengavetar. Cria o que precisar criar. Porque a tua palavra diz que tu chama a existência coisa que não existe. Faz o mover. Porque teu servo quer receber servos teus também, aleluia. E ali, irmão, eu fiz aquela oração e disse, para que no outro ano teu servo possa receber outros filhos, outras filhas que passaram por aqui. Fiz aquela oração e fui embora. 2 anos seguidos, eu fui convidada para voltar àquele mesmo lugar, mas eu não tinha como atendê-los. Quando foi no 3º ano, ou seja, uns 3 anos já depois, o pastor chegou para mim e disse, irmã Aparecida, aquele irmãozinho que hospedou a senhora a primeira vez, ele novamente vem atrás da gente e ele quer que a senhora vá lá, tá bom? Eu disse, tá certo, pastor. É só um dia, a senhora fica lá só um dia, do jeito da outra vez, sem problema, pastor. E aí eu fui. E ele ainda disse mais, eu não vou dizer nada à senhora não, a senhora vai ver quando chegar lá. Eu disse, tá bom. E eu fui. Fui pensando em encontrar a mesma casinha, fui pensando em encontrar a mesma situação. 3 anos havia se passado, eu tinha feito aquela oração simples, tinha ido embora. Aleluia. E quando cheguei lá, que o irmão chegou, parou em frente a uma casa, logo a fachada. E eu disse, irmão, o senhor está certo, a casa é essa daqui. Eu tenho para mim que a casa não é essa, não. Ele disse, não, irmã, é essa mesmo. Eu disse, eu estou conhecendo a rua, mas a casa não era essa. Ele mudou de casa, não, irmão, a rua é essa, o local é esse. É porque aquela casa foi demolida, tem essa daqui. Quando o irmão abriu o portão que eu entrei, eu só acreditei porque eu vi. O Deus de recompensas entra em cena. Vai, tio coube a sé. Tem milagre disponível
obedece. Deus não precisa de ajudinha para fazer milagre, não. Ele chega e faz, porque milagre é especialidade dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Milagre. Aleluia. E que me chama a atenção, irmãos, é porque o quarto da promessa, quando Eliseu manda chamar a sunamita, o quarto da promessa foi o quarto do milagre. E isso fala muito alto ao meu coração. Quantas vezes você está orando dentro da sua casa, pedindo a Deus uma intervenção, pedindo a Deus um mover de Deus, pedindo a Deus uma interferência do céu. E você muitas vezes nem sabe que aquele quarto, onde você derrama suas lágrimas, é naquele quarto onde Deus tem te feito promessa. É naquela casa onde você tem apresentado situações que aos seus olhos parecem irreversíveis. É naquele lugar que Deus tem o poder de realizar milagres. Milagres também são realizados em lugares que promessas foram feitas. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E hoje pela manhã, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei. A palavra milagre, ela é algo tão extraordinário, que quando você fala a palavra milagre, você ativa o desejo de buscar mais a Deus. É ou não é? Ativa. Milagre, ela é muito usada no nosso meio, mas muitas vezes ela perturba o inferno. E deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém em específico. E talvez tenha alguém que diga assim: irmã Aparecida conta muito testemunho, mas meu filho, eu conto testemunho meu, que eu vivi. Se você não viveu, está perdendo espaço. Peça a Deus para vivê-los. Ano 2018, nós íamos para Israel numa caravana. Era a primeira vez do meu esposo, porém já era a segunda vez minha. Era a primeira vez de muita gente que estava conosco naquela caravana. Inclusive do meu irmão, pastor Chico Chagas. E quando a gente pega em Addis Abeba o voo para ir para Tel Aviv, Deus é tão maravilhoso que meu irmão, minutos antes, ele chegou para mim e disse: me dê alguma coisa para ver se eu durmo, porque eu estou ficando com fobia da porta do avião. E eu dei, e ele foi para lá e se deitou. De repente se levantou uma turbulência. Eu nunca tinha visto turbulência, já vi muitas em aviões. Porém, eu nunca tinha visto turbulência como aquela. Os relâmpagos eram cor de fogo. Era ou não era, meu filho? Era cor de fogo, pastor. Nunca tinha visto uma coisa daquela. Uma turbulência que demorou em torno de uns 15 minutos ou mais. E o bagageiro do avião era batendo. Teve bagageiro que abriu. E era o bagageiro batendo. E de noite. E a gente só viu o clarão do fogo, dos relâmpagos, da turbulência lá fora. Eu não sei o que é que estava acontecendo. E eu não sou de cantar, eu sou ruim de canto. Mas de repente o Espírito de Deus... eu estou dentro do contexto da palavra milagre. Ela ativa no reino espiritual, mas ela inflama o inferno. O inferno não quer ouvir da palavra milagre. Mas nesta tarde eu quero lhe convidar a dizer comigo: vai ter milagre no recinto. Vai ter milagre no recinto. Vai ter milagre no recinto. Vem buscar milagre e não volta com qualquer coisa, vai voltar com milagre. E quando eu vi aquela turbulência, meu esposo é cardiopata, ele estava sentado. Quando eu olhei para ele, ele não tinha um pingo de sangue. E eu disse: Jesus, segura esse avião, porque se tu não segurar, o homem morre antes que o avião caia. Mas segura. E aquele pavor, e todo mundo calado, irmão. Eu penso que num acidente morre todo mundo daquele jeito. Ou grita demais, uns vinham dormindo, ou grita demais ou morre dormindo, não sei. Mas sei que o negócio foi feio. E aquele alvoroço, aquela bate, e aquele relâmpago de fogo. Eu baixei a janela para poder acalmar meu marido. De repente eu fechei os olhos assim, eu não sou de cantar, e comecei: tem cheiro de milagre no recinto.
E eu me lembrei que ali tinha muita gente que estava indo a Israel pela primeira vez. Muita gente que chegou para mim naquela caravana que íamos. E muita gente que chegou e disse assim: irmã Aparecida, eu estou feliz porque essa caravana eu estou indo. Eu era líder espiritual da caravana. Eu estou indo. E fiquei muito feliz na minha primeira experiência ser numa caravana da senhora. De glória a Deus. E eu me lembrei que muitas pessoas estavam tendo aquela experiência. E muitas delas chegaram a dizer: é promessa. Deus tinha me feito promessa. Meu amigo, depois de Deus fazer uma promessa, você não tem que pensar duas vezes. Bota o pé nas águas e marche. Satanás fica buzinando no seu ouvido, dizendo que promessa não se cumpre. Palavra de Deus nunca cai em terra. Não tem uma. E aí eu comecei, tem cheiro de milagre no recinto. Comecei a cantar, eu não sou boa de canto, mas cantei. E eu cantando, e na hora que eu estava cantando, o Espírito de Deus disse assim: canta e não pare. E se alguém chamar, nem abra o olho e nem escute. Então eu cantando e cantando, quando de repente eu senti que uma pessoa que veio e começou a falar. E eu cantando, tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo. E aquela pessoa falava em inglês. Só que na nossa caravana tinha uma menina do Tocantins que ela sabia falar muito bem inglês e ela entendeu. Olha, irmão, nós estávamos no fundão do avião, é para você entender o quanto palavra milagre incomoda. Sabia que quando você diz que está esperando um milagre, o inferno se revolta? Sabia que quando você diz que está esperando um milagre, Satanás fica perturbado porque ele quer deter este milagre? Mas deixa eu trazer uma boa nova. Não tem para ninguém. Deus prometeu, Deus cumpre. E aquela menina aí, eu continuei falando, e Joatã batia em mim porque tinha alguém me chamando e eu não abri o olho, do jeito que Deus me disse. Não abra o olho, nem olhe, nem fale. Quando terminei de cantar aquele hino, que eu abri o olho, a menina que estava do lado aqui da nossa caravana veio e disse: olha, irmão, a gente estava no fundão do avião. Nós era da turma do fundão. Uma passageira que estava lá na segunda cadeira da aeronave, escutou e veio de lá para cá falando inglês, chegou e disse: pare com esse canto. Está me incomodando. Está aperreando a minha cabeça. Ei, quando você fala em milagre, o inferno se aperreia. Está aperreando a minha cabeça. Foi assim, não foi, meu filho? Está aperreando a minha cabeça. Pare, que eu não suporto mais. Vai dizendo na tua casa que tem milagre. Vai dizendo no teu trabalho que tem milagre. Vai dizendo no meio da vizinhança que tem milagre. Vai, diz para o perturbador, tem milagre. Vai ser portadora de milagre. Eu dou golpe a sé. De bicho, biarracé. Eu deve subir. Eu já passei 3 experiências grandes, irmão, com questão de voo. E uma delas aconteceu quando eu desci no aeroporto municipal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu ia para um evento de um congresso de mulheres em Brasilândia. Porém, desci no aeroporto de Mato Grosso do Sul. Estou dentro do contexto milagre. E quando fui, preguei naquele congresso e na volta o nosso voo ia sair de Três Lagoas e a gente ia descer no aeroporto de Campinas. Só que quando o avião chegou para aterrissar em Campinas, o piloto falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ele disse: olha, eu quero dizer para vocês que a gente está encontrando dificuldade. Primeiro ele arremeteu 3 vezes. Tentava pousar e arremetia, a gente sem saber. Na terceira vez que ele arremeteu, ele disse: olha, eu quero dizer para vocês que a gente está tentando aterrissar.
Mas a gente não está conseguindo ver nem 1 metro na frente da aeronave. Está muito, muito cheio de nevoeiro. E a gente não está conseguindo aterrissar. Irmãos, e bateu aquele silêncio dentro daquele avião. Aquele silêncio tremendo. Quando de repente Deus falou comigo e disse assim: alce a tua voz e faça uma oração. Eu falei: Jesus, aqui dentro. Alce a tua voz e faça uma oração. E eu falei: Deus, isso deve ser coisa da minha cabeça. Mas se não for, tu vai fazer um negócio comigo. Me dá uma provazinha, porque eu sou fraquinha, eu preciso das provas. Tu vai fazer o seguinte, Senhor, que esse avião arremessa a 4ª vez. Lá vem um avião de novo e arremeteu. Quando arremeteu, ele disse: a 4ª tentativa. E nós estamos com pouco combustível. Aí eu disse: agora ou faz. Ô, glória. Deus bota você na bigorna, não é para morrer não, é para viver milagres. Só sai azeite se tiver a prensa, meu filho. Se não tiver na prensa, não sai azeite não. Toca aí quem está do teu lado, diga assim: vai ficando na prensa, porque na prensa é onde tem azeite. Vai passando da prensa, vai. Fica na prensa dando glória. Fica na prensa achando bom. Fica na prensa glorificando. Fica na prensa dizendo que Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Quando o avião aterrissou na 4ª vez, e o silêncio, eu disse: meu povo, sem conhecer nem quem é que estava sentado. Meu povo, meu nome é Aparecida. E eu quero fazer uma oração. Vocês aceitam? Só escutei foi o Tirineito. Amém. Oh, glória a Deus. Todo mundo estava crente já. Eita, Jesus lindo. Eu acho bonito que Jesus no aeroporto pega aqueles camaradas de nariz empinado. Quando está lá em cima, só é Deus e nós. Eu disse: para quem não sabe, eu sou crente. Eu creio no Deus que a Bíblia diz que Ele manda em cima no céu e embaixo na terra. Isso bem alto dentro da aeronave. Quando eu disse: eu sou crente e creio num Deus que habita em cima no céu e embaixo na terra, aí eu comecei a ouvir um dizendo: glória a Deus. Eu digo: oi, eu não estou só, tem umas tochinhas aqui comigo. As tochinhas estavam com vergonha de se manifestar, mas estão se manifestando. Não tenha vergonha de dizer que você é crente e fazer uma oração, não. Oração, ela pega do juiz ao magistrado até o chapeado, meu filho. Todo mundo precisa dele. E aí, eu disse: pois eu vou fazer uma oração, porque o Deus de quem eu sou... Oh, irmão, Deus faz cada uma com a gente. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo vai abrir esse céu. Porque Ele manda em cima no céu e embaixo na terra. Levantei as mãos e comecei a orar: Jesus, aqui tem pai de família. Jesus, aqui tem mãe de família. Jesus, faz esse povo chegar ao seu destino. Jesus, faz coisa grande. Senhor, que agora, quando o piloto for aterrissar, que ele diga: não sei como, mas o tempo abriu. Peço assim para que esse povo que está dentro do avião saiba que Tu és Deus. Lá o avião fez mais uma curva. Quando ele foi encabeçando a pista, o piloto disse: tripulação preparar para pouso. Senhores passageiros, não sei como, mas o tempo abriu. Ei, glória! O Deus que abre o tempo. O Deus que fecha a cova. O Deus que abre mar. O Deus que fecha a boca de leão. Ele é o Deus desse povo. Estou sentindo graça. Estou sentindo a doce presença. Lebaia deve assumir cá.
hecho. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória. O Deus que abre o tempo ainda permanece o mesmo. Eu vejo a sunamita como uma mulher marcada por uma promessa. Você sabia que quando uma mulher é marcada por uma promessa, que ela concebe, que ela gera essa promessa no coração, não tem demônio que arranque? Quando uma mulher crente, ela concebe uma promessa. Minha filha, depois dela crer que foi Deus, ó, pode se levantar o inferno todinho, ela permanece crendo. Ela permanece crendo. Ela permanece confiando. Ainda que o quadro se apresente irreversível, ela não arreda o pé. Ele prometeu. E sabe qual é uma frase que me acompanha? O Pai prometeu, o Pai garante. Essa mulher, eu vejo ela como uma mulher marcada pela promessa. E mulheres marcadas por promessa, elas não desistem. Elas não desistem da sua promessa. Aquele menino nasce, com um ano ela abraça aquele filho conforme a palavra do homem de Deus. Mas o texto é claro e você já conhece, o menino morre. Mas deixa eu dizer a coisa. O poder de Deus, ele não se limita apenas a dar. O poder de Deus também sustenta as dádivas que Ele nos concedem. Aleluia. O menino morre. Alguns estudiosos dizem que foi insolação. O resultado que ele chega a notícia para aquela mãe, ela tem aquele menino sobre os seus joelhos, o menino morre aproximadamente ao meio-dia. Sobe para o quarto do profeta, coloca o menino sobre a cama, desce e manda dizer ao seu marido: prepare aí uma jumenta, porque eu preciso ir ao homem de Deus. Aleluia. Disso nem ao Carmelo, 40 quilômetros no lombo de uma jumenta, para reivindicar uma promessa. Disso nem ao Carmelo, 40 quilômetros de estrada. Tinha asfalto não, viu minha filha? Ela na poeira. 40 quilômetros de estrada, para ir em busca, aleluia, daquela promessa que havia sido feita. Agora tu quer, minha filha, que Deus faça uma promessa, e tu vives simplesmente feito boi gordo, só comendo. Não faz um jejum, não faz uma campanha de oração, não se quebranta diante de Deus. Deus doido para conceder a promessa para você, mas você cheio de carrapicho. Primeiro Ele tem que tirar os carrapichos, tem que tirar os enganchos da vida, minha filha, para que quando a sua promessa chegar, você possa usufruir dela com dignidade de serva de Deus. Aleluia. Ela vai ao Carmelo atrás do homem de Deus. Aquela mulher mostra disposição de buscar. Aleluia. Disposição para perseguir o milagre que lhe foi dado. A Bíblia está repleta de milagres. Aleluia. Onde quem buscou não mediu esforço. Quem buscou não mediu esforço. Aleluia. A igreja da presente época é uma igreja que não recebe mais milagre porque não busca. Não recebe mais milagre porque não crê como a Bíblia diz. Aleluia. Começa 2 dias de oração com jejum, no 3º dia já está com dor de cabeça. Já não pode mais fazer. Aleluia. Mas não é só oração não, viu? Jejum só de comida não, viu? Jejum de língua também faz um efeito extraordinário. Quando somos mulheres marcadas por uma promessa, como a sunamita foi, até morto ressuscita, e filhos mortos são devolvidos a ele vida. Mulheres que têm filhos mortos, você tem dito a Deus: Deus está aí na bagaceira do mundo, mas nesta tarde Deus libera para você uma palavra diretiva de consolo ao teu coração de mãe. Quando a mulher é marcada por uma promessa,
promessa, vida é devolvida a filho morto. Vida é devolvida a filho morto. Aleluia. Mulheres marcadas pela promessa saem de cena de cabeça erguida. Vitoriosa. Vitoriosa. O que eu acho interessante, irmãos, é que quando ela vai ao Carmelo, que ela chega, ela se prostra sobre os pés de Eliseu. Geazi vem para puxar, ele diz, não a incomode, porque a sua alma está amargurada e Deus não me revelou. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí, quando ela diz, pedi ao Senhor algum filho, Eliseu entendeu. E Eliseu passa uma ordem a Geazi. Cinge os teus lombos, toma o meu bordão e vai. Aleluia. Que responsabilidade grande de profeta Deus deu a Geazi. Cinge os teus lombos, toma o meu bordão e vai. Aleluia. Geazi vai, mas não acontece nada. Eliseu chega, coloca mão com mão, boca com boca, a história vocês sabem bem. O menino dá 7 espirros, revive, ele manda chamar a mãe e diz, toma aí o teu filho. A Bíblia diz que ela tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Mulheres marcadas pela promessa. Elas saem de cena nesse capítulo 4. Elas podem até sair de cena, mas não saem jamais derrotada. Ela sai do capítulo 4 com o milagre dela nas mãos, do jeitinho que Deus fez. E aí essa mulher reaparece. Aleluia. Reaparece no capítulo 8, numa época de grande apostasia. Numa época de grande apostasia, Deus envia uma fome sobre Israel, como castigo pela apostasia daquela nação. Aleluia. E no capítulo 4 ela aparece hospedando. No capítulo 8 ela aparece se aconselhando. O profeta dá um conselho. E essa mulher novamente, o capítulo 8 traz essa mulher como uma mulher com outras virtudes. Primeiro, no capítulo 8 ela aparece com a virtude de uma mulher que sabe ouvir conselhos. Ela cata o conselho. Eliseu chama ela e diz, vai vir uma grave fome. Pega a tua família e vai peregrinar em outro lugar. E ela vai para a terra dos filisteus. Foi morar lá e passou lá 7 anos. Aleluia. Conselho. Aí eu pergunto nessa tarde, você é uma mulher capaz de ouvir conselhos? Você é uma mulher capaz de ouvir conselho? Tem muita mulher capaz de ouvir fofoca. Mas eu estou falando de conselho. Você é capaz de ouvir conselho? Provérbios 19:21 diz assim, muitos propósitos existem no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. De quem é que você anda ouvindo conselho? Tem gente que está com um problema na vida, aí vai ouvir conselho de uma alma atribulada, que não tem nem para ela, imagine para distribuir para os outros. Aí tu vai atrás de uma resposta, atrás da solução de uma pergunta, tu volta com umas 10 perguntas sem entender mais nem o que foi que você foi buscar. Essa mulher ouve o conselho do profeta. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu acho interessante é que no versículo não apenas ouve, ela obedece. Versículo 2 do capítulo 8 diz, levantou-se e fez conforme a palavra de Deus. Levante-se. Levante-se para buscar. Levante-se para jejuar. Levante-se para agir. Levante-se para trabalhar. Levante-se para viver o novo. Levante-se para o extraordinário de Deus. Levante-se para se preparar para ver milagre. Levante-se. Acaba com esse negócio de querer viver na tutela dos outros. Deus te chamou para viver o extraordinário dele em sua vida. Oh, aleluia. Eu vejo essa mulher como uma mulher obediente ao obedecer o conselho do nome de Deus. Como uma mulher destemida. A Bíblia diz que ela levantou-se com sua família e peregrinou lá. Aí nós encontramos em 1 Samuel capítulo 15 dizendo que melhor é obedecer
do que sacrificar. Uma mulher capaz de enfrentar desafios. Olha, ela sai da sua terra, Sunem, vai para a terra dos filisteus e lá ela tem desafios. Lá é peregrinação em terra estranha, saiu motivada por causa da fome, mas também é uma mulher capaz de enfrentar recomeços. No capítulo 4, você encontra essa mulher com a vida estável. No capítulo 8, você encontra essa mulher num movimento de instabilidade. Nada está mais estável na vida dela. Somente a família, que já é o suficiente. Mas já não tem mais a estabilidade da terra, das posses, vai ter que peregrinar em terra estranha. Uma mulher capaz de enfrentar recomeço. E a Bíblia diz que quando ela vai, passa 7 anos lá, que ela retorna, ela vai clamar ao rei por sua casa e por suas terras. Eu vejo a Sunamita também como uma mulher pé no chão. Aleluia. Sabe o que é uma mulher pé no chão? Uma mulher capaz de enfrentar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Pai do Senhor, pastor. Sabe o que é uma mulher pé no chão? Eu vejo a minha mãe como uma mulher pé no chão. Minha mãe é uma mulher que, enquanto meu pai morava dentro de casa, ela tinha condição, tinha vida estabilizada. De repente, houve um revestrez na mente do meu pai, ele deixou minha mãe, foi pegar outra por lá. E aquela mulher, que era conhecida como a mulher mais rica da rua, era conhecida como uma mulher de vida mais estabilizada financeiramente, ela se vê sem nada e com 6 filhos para criar. E aquela mulher, que foi capaz de enfrentar recomeço, vai para a beira do fogão fazer tapioca e cocada para criar os filhos. E isso é uma mulher capaz de enfrentar recomeços. A Sunamita é uma mulher pé no chão, porque a mulher pé no chão, ela sabe vivenciar cada momento. Era uma mulher rica, mas que na necessidade sabia clamar ao rei. Aleluia. E quando eu chego aqui nesse texto, que eu vejo ela uma mulher pé no chão, ela não era uma mulher deslumbrada. Sabe por que Deus não faz muita coisa na vida de muita gente? Porque tem muita gente deslumbrada. E não vou muito longe não, tem muita gente deslumbrada até no ministério. Deus abre uma porta para ele pregar num sítio aqui na esquina, saindo da cidade um pouquinho, no outro dia ele já está com um cartão, conferencista internacional. Deslumbrado. Deus não trabalha com gente deslumbrado. Seja pé no chão. Deus gosta de trabalhar com a realidade. Deus não trabalha com utopia. Deus trabalha com realidade. Era rica, era. Então, na época da riqueza, vamos viver a riqueza. Na época da necessidade, vamos viver isso aqui. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus fez um dia e fez o outro. Né? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está escrito. Também a Bíblia diz que há tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir. Então, vamos viver cada tempo. Aleluia. Uma mulher que fazia... Irmão, o que eu acho interessante, quando chega no capítulo 8, é que quando a Sunamita chega para aclamar ao rei, olha como Deus já trabalha na linha de frente. Deus sempre trabalhou na linha de frente. Tem muita gente achando que Deus trabalha na retaguarda. Deus sempre trabalhou e vai continuar trabalhando na linha de frente. É por isso que o inferno não ganha uma. Porque quando Satanás pensa que vai plantar o caju, há muito tempo que Deus já está assando as castanhas. Deus trabalha na linha de frente. Quando a Sunamita volta e vai clamar ao rei, olha quem Deus preparou. Deus é Deus que prepara cenários, sim ou não? Deus é Deus que prepara cenários. Quando chega lá no rei, quem é que está no rei? Geazi. E o que era que o rei... Tinha tanto momento para aquela Sunamita chegar, porque ela chegou justo nesse momento. E o momento era o qual o rei pega e diz para Geazi: conte aí os grandes feitos de Eliseu. E a mulher vem. Pelo contexto você vai ver, né, que quando ela chega, aleluia. E o que eu acho interessante, irmã, é que essa mulher é uma mulher cujo milagre, o milagre que Deus fez na vida dela, de dar o filho, já era considerado uma das grandes obras de Eliseu. Porque quando o rei diz, conta aí uma das grandes obras de Eliseu, ele está contando o milagre da mulher. Justamente o menino que nasceu da Sunamita. Aleluia. Ou seja, o milagre da Sunamita já estava enquadrado nos prodígios ministeriais de Eliseu.
Foi um fato tão notório, era tão notório o fato que podia ser contado até ao rei. Aleluia. Quando o rei diz, conta-me os prodígios que Eliseu tem feito. Aí Geazi começa, ó. Lá em Sunem havia uma mulher rica, abastada. O marido dela já era velho, mas ela não tinha filho. E quando Eliseu estava contando, quem chega? A mulher. Oh, aleluia. Por que ela chega nesse momento? Aleluia. É porque Deus trabalha na linha de frente. Está preocupada porque quer se preocupar, mas Deus já vai trabalhando lá na frente. Está orando? Aprende a descansar. Deus trabalha lá na frente. Oh, aleluia. Quando você chegar naquela repartição, vai ver que o papel que você ia atrás já vai estar assinado, preparado lá em cima. Para ser entregue na sua mão. Por quê? Porque Deus trabalha na linha de frente. Deus tem umas coisas que faz com a gente que só eles mesmos sabem. Aleluia. Para uma mulher marcada por uma promessa, Deus prepara a situação para abençoá-la. A Bíblia diz, e enquanto Geazi contava ao rei, está escrito. Enquanto Geazi contava ao rei, nessa hora quem chega? A sunamita. Aí Geazi não resiste, diz, ó rei, esta é a mulher. E pelo texto parece que o menino vinha junto, que dizia, este é um menino. Tem algumas bíblias que dizem, este é um menino. Esta é a mulher cujo filho Eliseu ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esta é a mulher e este é o seu filho. Aleluia. Eu vejo a sunamita como uma mulher que já tinha uma história de vida, uma história de experiências. Aleluia. Muitas vezes você vê aquela irmãzinha lá do ciclo de oração e diz, essa mulher tem tanta vitória para contar. Não se preocupe não, se ela tem vitória para contar é porque ela já teve muita estrada percorrida. É porque ela já foi muito atribulada. Só conta milagre quem vivenciou luta. Só conta milagre quem vivenciou prova. Quanto maior a luta, quanto maior a prova, mais milagre você vivencia. Oh, aleluia. O nosso testemunho, ele vai longe. Aleluia. A nossa vida, a nossa família. A história da sunamita se passou lá no capítulo 4 de 2 Reis. Se passou no capítulo 8 de 2 Reis. Mas até hoje está sendo contada. Por quê? Porque tudo que você vive da parte de Deus vira testemunho. Vira testemunho. Qual é a sua história de vida? Aleluia. Glória a Deus. Qual é a sua história de vida? Como a sua história de vida afeta outras vidas? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia mostra que essa mulher é uma mulher que chama a atenção por causa das histórias vivenciadas. Aleluia. Foi tão bonito o momento que quando o Geazi diz, esta é a mulher e este é o filho, o rei não quer mais nem saber de Geazi. Se vira para a sunamita. E diz aí, me conte tudo. Oh, aleluia. Me conte tudo. Aleluia. E pediu que ela contasse. Aleluia. Ela conta. Aleluia. E quando ela conta, ela disse, eu vim aqui também clamar pelas minhas terras. Oh, aleluia. Mulher que transporta testemunho, ela tem um Deus que trabalha na linha de frente. Mulher que transporta testemunhos, ela é uma mulher que viveu. E por ter vivido as lutas e ter se posicionado como serva, Deus traz para a vida dela testemunhos novos para ser contado. Ela já tinha um testemunho da gravidez. Ela já tinha o testemunho da ressurreição do filho. Agora ela teria o testemunho da restituição das terras. Oh, aleluia. É uma mulher cheia de testemunhos para contar. Glória a Deus, aleluia. Uma mulher marcada pela promessa. Quando eu falo que uma mulher, quando ela é marcada pela promessa, ela não desiste. Olha, promessa é uma coisa tão bonita, pastor, que depois que Deus deposita ela no seu coração, você vai para a China, ela vai junto. Você vem para o Brasil, ela vem junto. Você vai para a Noruega, ela vai junto.
É de dia, é de noite, a promessa e você. Dorme e acorda e a promessa junta. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Aleluia. Talvez eu tenha até contado esse testemunho aqui, mas se contou, tem gente nova nesse congresso, vai ouvir também. 2020, começa a pandemia. Ele foi um dos primeiros casos de pandemia de Mossoró, em abril de 2020. Foi internado e tudo, é cardiopata, diabético. Já teve 2 intervenções no coração. E quando ele foi internado, teve gente da família que disse, dessa daí ele não escapa. Ninguém conta, não, a história dele mais não. Essa daí ele não escapa. E que eu acho interessante, como Deus trabalha com na gente, numa simplicidade, pastor. Né? Na simplicidade. Eu tinha chegado com ele de uma viagem, de um congresso do Maranhão, lá de Imperatriz. E o povo com medo de coronavírus, e eu dentro de casa, tomando banho de Covid. Ele espirrando, tossindo, e eu sem saber, dormindo junto no quarto. Covid, tomei foi banho. E quando eu cheguei no hospital, que o médico disse, possivelmente é Covid, vamos fazer o teste, que fez o teste, manda para Fortaleza. O cardiologista dele, eu comuniquei, ele ligou para mim, disse, onde é que a senhora está? Eu digo, estou aqui dentro do hospital da Pivida. O hospital estava com uns 11 a 15 dias de inaugurado. A senhora está onde? Eu digo, estou aqui dentro da sala do isolamento. Tu está dentro do isolamento com teu marido? Eu disse, estou, doutor. Essa doença é grave, essa doença mata. Saia daí. Eu digo, então morre os 2, porque eu não vou sair, não. Não vou não, doutor, porque a gente vai fazer 42 anos de casado, né? Não vou não, doutor. Na época a gente tinha 39. Vou fazer 39 anos de casado. A gente começou essa história junto, vai ter que terminar junto. Eu não vou deixar ele aqui, não, porque eu tenho medo de eu ir para casa fazer alguma coisa e o povo chegar, entubar ele, dizer que foi assim, que foi assado, e eu vou ter que aceitar o que o povo está dizendo. Então, eu não vou não, doutor. Ele disse, essa doença mata. E eu disse, mas a gente fica junto. E teve uma noite que a respiraçãozinha dele estava bem fraquinha. Olha o que é promessa. Bem fraquinha. E eu disse, Jesus. Liguei para o meu genro e disse, olha, eu estou preocupada porque a respiração dele está muito fraquinha. Quando eu desliguei o telefone na mesma hora, olha a promessa sendo ativada. Na mesma hora eu me lembrei do que Deus tinha me prometido lá em 2015. Colocarei o teu lado a lado contigo na obra. Abrirei novas portas, porque é necessário que ele esteja ao teu lado por estes tempos. E eu disse, ele vai sair daqui. Oh, aleluia. Ele vai sair daqui. Oh, aleluia. Promessa, ela acompanha você no frio, no calor, no verão e no inverno, perto e longe. Ainda que a causa pareça fácil ou difícil, ainda que pareça breve ou demorada, promessa, ela acompanha a crente. E digo mais, não precisa você se tornar uma crente que corre atrás da promessa. Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, uma promessa para ser cumprida, ela vai correr atrás de você. Glória a Deus. Tem promessa que ela corre atrás da gente. Eu me lembro quando meu pastor Martim Alves, que era meu pastor na época em Mossoró, ele lançou a caravana para ir para Israel. A primeira caravana que foi em 98. Eu tinha o maior desejo de conhecer Israel. Professora readaptada, ganhando pouco. Professor já ganha pouco e readaptado, que eu tinha perdido todas as funções de sala de aula. E no dia que ele lançou aquela caravana no meu coração, lá no meu banquinho sentado, eu disse, Jesus, eu queria tanto ir para ir nessa caravana. Estou dentro do contexto de que promessa persegue a gente. E aí, quando terminou o culto, sabe quando você vai se aproximando de uma situação que você fica até com medo de se aproximar? Foi como eu. Eu cheguei para ele e falei assim, pastor Martinho, uma viagem dessa é muito cara, né? Ele disse, uma Aparecida, é porque assim, no dólar, né? Estava não sei quantos dólares. Irmão, era dinheiro demais. Era dinheiro de um acho que na época de um carro. Era, de um carro zero na época. E eu fui, amém. Ele disse, irmã, vai. Eu disse, não, eu vim só perguntar. Voltei. Mas oração, ela leva você para um território que ninguém conhece.
O que eu acho lindo da oração é que ela leva você para você acreditar em coisas que você nunca acreditaria. A oração, ela leva você para um patamar de você ver coisas que você nunca veria. Conhecer coisas que você nunca conheceria. E eu comecei a orar, e na minha oração, na minha simplicidade, eu dizia assim: Senhor, eu tenho vontade de ir para Israel, mas eu não tenho condições. Mas se tu quiser, tu vai fazer essa viagem correr atrás de mim. A minha oração era essa: tu vai fazer essa viagem correr atrás de mim. Tu vai fazer essa viagem correr atrás de mim. Passei umas 2 semanas sem poder ir para o culto de doutrina, porque todo mundo lá em casa na época tinha adoecido. Quando foi 2 semanas depois que eu bati na central, que eu me ajoelhei e orei, uma irmã bateu assim, uma empresária do sal, bateu no meu ombro e disse: nunca mais tinha lhe visto aqui, estava atrás de ver a senhora. Depois do culto, quero falar com a senhora lá fora. E eu pensei, é um convite, porque eu sempre pregava na congregação dela. Quando chegou lá fora, ela pegou minha mãozinha, saiu rompendo a multidão, e olhou para mim e disse: por que a senhora não estava aqui? Já estava tendo até as reuniões do povo que ia para Israel. Por que a senhora não estava aqui terça-feira, na reunião do povo que vai para Israel? Eu disse: ô irmã, eu sou uma pessoa muito clara. Irmã, eu não estava porque eu não vou. Não tenho condições de ir. Ela disse: pois não diga mais que você não tem condições de ir, não. Porque Deus mandou eu pagar a sua passagem. Ela disse: eu já estou registrada na caravana, eu vou, e o total da entrada é esse. Eu já trouxe o cheque da sua entrada, está aqui o cheque. E todos os meses, mano, no tempo que R$200 era dinheiro. Todos os meses eu vou parar na sua porta e vou entregar o cheque de 200 para a senhora pagar a passagem. Roberto, eu tenho mais 10 minutinhos. Resultado. A gente é humano, né, pastor? Vamos logo falar na nossa humanidade. Porque Deus gosta da gente, claro. Eu paguei a entrada, cheguei para o meu marido, combinei: meu filho, aí dá certo, você vai, tudo a gente tem que combinar. Eu disse: meu filho, agora eu quero fazer um negócio. Olha, eu não quero que ninguém, olha a nossa fragilidade humana, eu não quero que ninguém saiba que eu vou para essa viagem. Porque vai que alguém... Vai que um mês aí essa mulher não possa pagar. Ela disse que vinha pagar, né, meu filho? Mas vai que ela não possa pagar até o fim. De repente a viagem dê com burro na água. Para o povo não ficar pensando assim: vixe, ela ficou dizendo que ia e nem foi. Então deixa eu pagar segredozinho. Ninguém sabe. Tá bom. E assim foi. Daí a pouco toca o telefone. Pai do Senhor, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Aqui é pastor fulano, aqui da região do Tocantins. Pois não, pastor. Tudo bem, graças a Deus, pastor. E aí, como é que está o senhor, como é que está a esposa? Tudo bem e tal. Irmã Aparecida, a gente aqui ficou sabendo que a senhora ia para Israel. Ficou sabendo que a senhora ia para Israel e a gente está ligando para dizer que a igreja aqui quer lhe abençoar. Eu disse: pastor, quem foi que lhe disse? Ele disse: alguém contou. Irmão, todos que ligavam para mim, a frase era a mesma: alguém me contou, mas ninguém, até hoje eu não sei quem foi que contou. E sei. Pode ter sido Deus. A senhora já comprou... Aí deixa eu falar. A senhora já comprou as suas malas? E eu disse: não. Ele disse: pois então a senhora vá na loja e procure saber jogo de mala primícia, o melhor que tiver. Faça logo a conta do jogo completo, que as obreiras aqui do Tocantins querem dar o seu jogo de mala primícia completo. Amém, pastor. Fui lá, procurei saber o preço, à vista, do jeito que ele disse, mandei dizer, ele mandou o valor. Olha a promessa perseguindo. Aí um dia veio uma irmãzinha, eu estava com febre lá em casa, estava muito doente. A irmãzinha chegou, na hora que a irmãzinha sentou na minha cama, eu deitadinha numa rede assim, quando ela sentou na minha cama, de repente Deus tomou ela e disse: mulher, para te abençoar, usarei os de perto e os de longe. Será assim, mandando, chegando, chegando, mandando. Mandando, chegando, chegando, mandando. Porque eu ganhei a viagem, mas eu confesso que eu fiquei preocupada. Porque na época eu não tinha condição que eu tenho hoje. Eu fiquei preocupada porque eu ia passar em vários aeroportos. Só estava indo na nata da igreja. E de pobre no meio estava eu. Mas Deus, quando quer fazer... Ele faz.
faz. Viva teus milagres, mulher. Porque o Deus que faz, Ele está procurando o momento de entrar em cena. Daí a pouco o telefone toca de novo. Irmã Aparecida, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Como é que está? Estou bem, minha irmã. Já comprou. Eu soube que a senhora vai para Israel. Ô, minha irmã, quem é que está espalhando essa história? Quem foi que lhe disse, irmã? Alguém me contou, mas eu não me lembro quem. E aqui, minha irmã, eu estou ligando porque a gente quer lhe dar os seus casacos. E eu conheço a irmã demais assim de perto. Quero dizer para a irmã que não compre casaco, não compre luva, não compre cachecol. Porque eu já mandei comprar tudo em Brasília e vai estar chegando na sua casa. Já botei ontem no correio. Quando Deus quer fazer, Ele faz a promessa correr atrás de você. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou recebendo graça e autoridade para dizer nessa tarde que vai ter milagre de Deus. Não termina agosto sem que tu veja este milagre. Ele é o Deus de já. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente está em cena. Abaio do coubiassé. Nemichobie. Não ande cassé, mandeca. Você já tem orado, já tem pedido. Agora o milagre vai chegar aí. Quando você é marcado por uma promessa, como a sunamita foi, os milagres chegam. Aquela mulher sai para clamar ao rei, justamente na hora que Geazi está contando. O rei se empolga tanto com o testemunho da sunamita no capítulo 8. Que a Bíblia diz que o rei manda chamar o oficial. Olha como Deus é gracioso. Aquela mulher, se ela tivesse recebido as suas terras ali, ela já saía satisfeita. O rei manda chamar o oficial. Aí cumpre-se o que está escrito. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Manda chamar o oficial e diz, devolva-lhe, olha como é que o texto diz, aleluia, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia que ela saiu do país até hoje, vai receber 7 anos de juro, de multa, de dividendo, vai receber 7 anos de colheita, vai ser setuplicado, vai receber tudo. É como se você não tivesse nem peregrinado em terra estrangeira. Vai ter restituição de tudo. Restitua tudo que era seu, desde o dia em que deixou a terra até hoje. Deus gracioso entra em cena para ajudar uma mulher generosa, porque generosidade ativa milagres. Generosidade ativa bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. E aquela viagem de Israel, outro dia que eu vim aqui eu posso contar. Foi tanto milagre que eu vivi, que eu fiquei assim impressionada. Mas deixa eu cantar só essa pontinha para você saber. Tinha uma taxa que o pastor Martim ia receber, ele marcou uma reunião. E tinha uma taxa na época que 80 reais era dinheiro. Não é hoje não adianta você avaliar por hoje que não era hoje. E eu chego para a reunião, mas vou somente com o tique da passagem de ida e de volta. Minha joelha, estou orando no tempo central. Não sabia o que era aquela reunião. Quando de repente o porteiro, irmão Luiz, lá na central, chega para mim e disse, irmã Aparecida, tem um casal aí fora,
que já foram na sua casa e veio aqui que ele disse que tem que falar um negócio com a irmã, tem que ser agora de noite. Amém, meu irmão. Levantei e fui lá fora. Quando cheguei, uns irmãos da igreja Madureira, que foi, eles me convidaram para pregar lá. Quando eu cheguei, Pai do Senhor, irmão Fernando, Pai do Senhor, irmã Aninha, Pai do Senhor, minha filha, a gente já foi na sua casa e me disseram que você tinha vindo para uma reunião aqui. Pois é. É porque Fernando, ele fez um negócio com Deus, recebeu uma causa na justiça, tirou o dízimo da igreja, e na hora que ele tirou o dízimo, o Senhor falou que ele tinha que lhe dar uma quantia. É pouquinho, mas foi o que Deus falou que ele tinha que lhe dar. Amém, minha irmã. Ele me entregou assim num pacotinho, saí para a lateral da igreja. Amém, irmã, agradeci. Quando saí, contei, R$100. Tirei 10, não era meu, fiquei 90. Na hora que pastor Martim fez a reunião, ele disse, irmãos, eu esqueci de avisar a vocês, mas eu creio que não vai ser problema. Não era problema para os outros, mas para mim era. Esqueci de avisar a vocês, mas creio que não vai ser problema, porque só tinha gente de condição da central. Hoje vocês têm que pagar aqui R$80 de uma taxa, não sei o que lá, que não estava incluso no pacote. Então os irmãos vêm, todo mundo pagando e eu, ó. Dá glória a Deus, crente. Porque quando Deus quer te abençoar, a bênção, ela te persegue. O Deus que trabalha na linha de frente já entrou em cena.